E tome-lhe gol de Perotti. Vamos ouvir a coletiva de Thiago Carpini agora, hein? Que ele falou algumas atrocidades e eu quero rebatê-las, né? É evidente. Boa noite, Carpini. Tony Mota, Rádio Assunção, ao vivo. Carpini, hoje foi um jogo que o Fortaleza teve muitos lances. A gente até comentava há pouco aqui. Muito volume criado pelo Fortaleza. O Fortaleza poderia ter empatado com aquela oportunidade ali que o Militeiro acabou desperdiçando. Poderia ser uma reação profunda ali e mostrar que o Fortaleza também estava vivo na competição. No segundo tempo, eu acho que quando você ajustou tudo ali no intervalo e toma aquele gol ali, eu acho que ali foi onde o Fortaleza, né, sofreu o baque maior. Como é que você vai trabalhar para reverter essa situação, para que os jogadores possam passar também para o torcedor esse ânimo, essa vontade e você acreditar que esse resultado pode ser revertido? E eu te pergunto também, fora desse jogo aqui, com relação ao julgamento amanhã, você vai participar desse julgamento? Como é que você vai fazer para que o Fortaleza tenha você ainda aqui por mais jogos, né? Porque você é reincidente, pode ser que a coisa pese melhor. Mas se você estiver presente, certamente vai melhorar a sua situação. Bom, boa noite. Eu acho que tá tudo em aberto, né? Esse gol do Fortaleza, esse 2-1, colocou nós de novo na disputa. A vaga ainda tá em aberto. Eu acho que para o torcedor seguir confiando e acreditando, basta ver como nós terminamos a partida, em cima do adversário, tentando, correndo, lutando. Hoje foi o jogo, talvez, que na temporada... E dando uma sorte, né, Carpini? Uma sorte muito grande de Depena perder um gol sem goleiro, que era o gol do 3-1. Fortaleza estaria eliminado, irmão. Aí eu vi alguns comentários da torcida do Ceará com essa declaração dele, né? Pô, ainda tá tudo em aberto. Aí a torcida do Ceará, realmente a zaga tá toda aberta. Acho que ele quis se referir a isso. Acho que ele quis se referir à defesa do próprio Fortaleza, que tá toda hora aberta. Temporada que nós mais tivemos chances de gol. Foram 22 ou 23 oportunidades contra 6 do adversário. Chances de gol. 22 chances que o Fortaleza criou. Deixa eu voltar aqui. Pera aí, gente. Deixa eu ver se eu ouvi bem ou se eu tô delirando. Sei lá. Hoje foi o jogo, talvez, que na temporada que nós mais tivemos chances de gol. Foram 22 ou 23 oportunidades contra 6 do adversário. Fora 22 chances de gols. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vamos falar de chances claras, aquela cristalina cara a cara. O Sport teve os 2 gols de Perotti, o gol perdido por Filipinho, Cleison na pequena área, praticamente no bico da pequena área, cara a cara com Vinícius Silvestre. Ele foi cruzar para Barleta e cruzou errado. Outra chance clara de gol. No segundo tempo, se a gente voltar ali para a reta final, o gol perdido por Castilho, que Brito salvou a bola em cima da linha, chance clara criada. E o gol perdido por Depena, chance clara criada. O Sport criou 6 chances cara a cara para fazer 2 gols. Quantas o Fortaleza criou? Aquela cristalina. Eu tô cara a cara contra Thiago Couto. Teve a furada de Miritello. Teve o gol de Luiz Fernando. Deve ter tido alguma outra chance que me foge aqui talvez um pouco da memória. Tipo, que o Fortaleza chegou com uma chance muito clara. Lógico, teve várias boas chegadas dentro da grande área. Mas com um chute travado, um chute desviado, a bola pra fora, um chute mal executado e tal. Mas aquela claríssima, cristalina como o Sport produziu, pelo amor de Deus, pô. Foi um 6-3 de agregado. O justo ontem era tipo um 3-1 pro Sport, o placar mais justo da partida. Lógico, se o Fortaleza estivesse num dia um pouco melhor, poderia até empatar o jogo, que também não seria nenhuma loucura de outro mundo, não. Agora 22-6 é loucura isso aqui, tá, gente? Essa não efetividade no jogo de hoje, nós também erramos muito, né? O erro grande que nesse tipo de jogo, jogos grandes, jogos decisivos, não cabe. A primeira chance no primeiro tempo do Sport resultou em gol. Aí a gente pensa numa estratégia diferente, volta com um time mais ofensivo para encaixar melhor o jogo, principalmente pelo lado esquerdo ali fazendo uma dobra com o Mailton e com o Hélito, que funcionou bem, mas aí a gente toma o gol com 1 minuto. Qualquer coisa que você tenha pensado, ela acaba se tornando um pouco mais difícil. Mas mesmo assim eu enalteço e valorizo que eles não deixaram de lutar, desistir em momento algum da partida. Fizemos o gol, tivemos inúmeras oportunidades para fazer o segundo e empatar. E infelizmente não aconteceu, né? Mas são 2 jogos, o primeiro tempo fechou hoje, 2-1 para o Sport. Agora nós temos jogo de volta na ilha e a gente segue com certeza confiando e acreditando. Acho que esse grupo em vários momentos já demonstrou que é possível. 1 minuto, 2 minutos para nós foi muito tempo em diversas situações e que assim seja também um jogo na Ilha do Retiro, ajustando esses detalhes que precisam ser ajustados. Em relação ao julgamento, hoje eu não tomei muito ciência de em que pé estava, acho que isso está muito com o departamento jurídico do clube, eu estava muito focado no jogo do Sport. A partir de amanhã a gente vai sentar e vai entender melhor se a gente participa do jogo de forma efetiva ou não. Oi, Carpini, boa noite. Fernanda Alves, do Sistema Vesmares. Aproveitando esse gancho do julgamento, porque tem relação com cartões, a gente tem percebido que, em alguns momentos, a sensação que passa para a gente que está acompanhando
Pra quem não sabe, Carpini foi expulso recentemente no jogo contra o Avaí, tá, gente? No jogo é que quando o Fortaleza se sente perdido, alguns Que o Fortaleza jogou muito mal de novo e merecia perder a partida por 2, 3 gols pelo menos. atletas acabam o emocional ficando mais elevado. Mas isso não é um problema da equipe do Carpini. Em 2025, a gente tem, com dados comprovados, que em 3 competições, o Fortaleza foi líder de expulsões, por exemplo. Eu queria que você falasse um pouco como é que o clube em si, como é que você tem conversado em relação com os atletas e também qual é o trabalho feito pelo clube por essa questão psicológica. Porque, de fato, quando sofreu o gol no jogo passado contra o Ceará, a gente percebeu que diminuiu o volume de jogo e, psicologicamente, era um abalo. Quando a situação acontece hoje, principalmente no gol do segundo tempo, que foi com menos de 1 minuto, a gente percebe o trabalho. Aí eu quero entender como é que caminha esse trabalho feito por você e comissão técnica e que o clube tem em relação à questão psicológica do grupo. Não, o trabalho tá maravilhoso. É isso que Carpini vai falar. Não trabalhamos muito no dia a dia para sempre ajustar essa situação. Olha, todo revés que você sofre, a partir do momento que você sofre um gol, um primeiro momento é você sentir o golpe, depois você firma de novo e volta para a partida, isso é natural. Então, o aspecto anímico, toda equipe que sofre um revés, é natural que, num primeiro momento, a gente precisa se organizar dentro do jogo, porque todo mundo sentiu. Você acabou de sofrer um gol. Em relação a perder o controle, eu discordo um pouco, porque muitos dos cartões que foram aplicados hoje não foram justos. Na minha opinião, não eram faltas para falta normal. E uma equipe que passou a competir mais como Fortaleza, que entendeu a Série B, que põe o pé na bola, que joga com as linhas próximas, se você duela mais, compete mais, você faz mais falta. E a Série B requer isso. Então pode se acostumar a ver um time dessa maneira, com o pé na bola, competindo, duelando. E o equilíbrio, também está nos números. Acho que nem sei quantas expulsões nós tivemos esse ano, muito poucas. Então se teve 25, 26, 24, não sei, 26 esse ano, 24, 25, eu não sei. Mas esse ano teve. Então, assim, eu tô contente com a maneira que eles estão duelando. E eu acho que não pode ser menos que isso. E a questão de sentir o gol é natural num primeiro momento, mas aí a resposta, eu concordo com você que ela precisa ser rápida. Então, tá tudo dentro do contexto do jogo. Boa noite, Carpini. Anderson Azevedo, do Futebolês. Eu queria saber de você como administrar essa situação. Acho que é a primeira vez no ano que Fortaleza perde 2 em sequência. É até natural uma oscilação dentro da temporada. E Fortaleza perdeu na efetividade hoje. O Sport em nenhum momento encurralou Fortaleza, não pressionou Fortaleza, foi mais efetivo, fez 2 gols e saiu vitorioso. Como é que você pretende, dentro do vestiário, nos trabalhos, tentar fazer com que o time não esmureça dentro de campo, por exemplo, já para esse jogo de sábado contra o Londrina? Concordo com você na análise do jogo, assim embaixo tem a mesma percepção. Por isso que fica um sentimento ruim, né? Lógico, pela derrota, mas também pelo como aconteceu a derrota, né? A gente com um volume tão interessante ofensivo, mas a maneira que eles se fecharam no vestiário me deixou muito, muito animado, porque eles não aceitaram a derrota, eles sabem que fizeram o jogo para no mínimo empatar e que os erros que aconteceram os gols não foram mérito do adversário, foram mais falhas, né, do nosso sistema que não funcionou pontualmente nesses lances e a gente sofreu esse. Os gols não foi de mérito do adversário. Faltou tu combinar com o Perotti, vice Thiago Carpini. Gente, não teve mérito nenhum do Sport nessa jogada. Trabalhada de pé em pé, desde o campo de defesa. Felipe toca pra Barleta, ele consegue ganhar no duelo, cruza a bola na cabeça de Perotti pra fazer o gol. Não tem mérito nenhum do Sport nesse lance. Mas eu vou passar pro segundo gol pra saber assim, né, se vocês concordam com o Carpini ou não. O segundo gol do Sport não tem mérito nenhum. Foi muito por falhas do Fortaleza. Óbvio que um gol acontece muitas vezes por mérito do time que tá atacando e demérito do time que tá defendendo. Por erros da defesa e méritos do ataque. Normalmente é isso que acontece. Beleza, mas falar que não tem mérito do Sport, que foi falha do Fortaleza, bola nas costas da defesa do Fortaleza e o domínio de Perotti. Tu vai tirar o mérito de Perotti no domínio, da dividida de Perotti no duelo e na cavadinha por cima de Vinícius? Não tem mérito do Sport não, Carpini? Foi puro demérito da defesa do Fortaleza? Grande Carpini, grande Carpini. Revés. Em relação a 2 jogos em sequência, eu falava isso há um tempo, vocês vão se lembrar, que uma hora a conta ia chegar. O Pochettino saiu com incômodo, Luiz com incômodo, Maurício com incômodo, alguns atletas fisicamente no limite, como foi o caso do Militão, tá jogando também com o anterior, uma lesão que tirou ele do jogo em Florianópolis, se eu não me engano, e agora ele tá com desconforto e veio pro sacrifício no jogo de hoje. Então, rapidamente, eu já te falei 4 jogadores muito importantes. E a gente tá há 2 meses só jogando, viajando e recuperando, a gente não consegue treinar. Aí a gente precisa ser mais efetivo, precisa. Eles precisam se concentrar melhor, eles precisam. Eu preciso dar mais informação, preciso, mas eu não consigo treinar. Então, uma hora eu falei que a conta iria chegar, nós não temos elenco para jogar todas essas competições, mas nós fomos conseguindo os objetivos, graças a Deus, né? Chegando em todas as competições, e a partir do momento que você chega, você quer chegar mais, né? Então, tá sendo assim na Copa do Nordeste, a gente vai trabalhar para tentar estar na final. As oitavas da Copa do Brasil vão ser retomadas, o Campeonato Brasileiro, que é o nosso carro-chefe, e me preocupa um pouco a questão física. Eu acho que isso foi um ponto também que nós sentimos nos
nos 2 últimos jogos, a questão física, né, de desgaste de viagem, de jogos de quarta e final de semana, já há 2 meses nessa batida. Então, em algum momento a conta iria chegar, e eu acho que está chegando. Em relação a como administrar isso, com a mesma naturalidade quando a gente ficou 10 jogos sem perder, né? Acho que ajustar os erros, reconhecer aquilo que a gente vem sofrendo, que algumas coisas têm me incomodado um pouco e com certeza os atletas também a gente vai ajustar, conversar, porque não conseguimos treinar e seguir trabalhando com as mesmas convicções, né? Que trouxe nós até bons momentos em várias competições. Vira a página, em algum momento isso iria acontecer, foi agora, mas está tudo em aberto. A gente tem agora um jogo da volta, temos um jogo importantíssimo final de semana contra o Londrina, que pode nos colocar de novo na liderança ou uma vice-liderança, depende de uma combinação de resultados, desde que a gente faça o nosso papel dentro de casa, um jogo muito difícil e que a gente vai procurar retomar a parte mais alta da tabela no Campeonato Brasileiro. Boa noite, Faltou Tiago. alguma coisa não, né? Não. Boa noite, Tiago Carpini. Boa noite. Miguel Júnior da Mozart falou a mesma coisa, que não tá tendo tempo pra treinar. Agora que caiu de tudo, só tem a Série B, vai ter mais tempo pra treinar. Vamos ver qual é a desculpa. Agora vai ser o ritmo de jogo, né? Pô, o adversário tava com mais ritmo de jogo, jogou no meio de semana e tudo mais. A desculpa já tá pronta. Rádio Povo CBN, primeiramente, prazer em revê-lo. Fazia tempo que você não dava entrevista. 3 jogos fora, né? E teve o do Ceará, quem deu foi o Stefano, né? Não é isso? Foi. 4 jogos agora aqui, né? Prazer em revê-lo. Só a título de Prazer é informação. meu. Pra título de informação, Fortaleza teve 6 expulsões em 32 jogos, hoje 32. 2 do Thiago Carpini, uma do Stefano Digian, que foi expulso contra o Floresta, e 3 jogadores expulsos. O Mailton Botafogo, de Ribeirão Preto, e contra o Avaí, o Brits e o Pierre. Então, E o Pierre 3... também já fora de campo, né? o Já Pierre não fora de tava- campo, isso mesmo. Então 2 expulsões, Blitz e Mailton. Pronto, jogando campo, 2 né? expulsões e a do Pierre. E a do Pierre já tinha saído. Na- Sim. Eu não vou fazer a pergunta, mas eu quero tirar só uma dúvida. Tá. O jogo contra o Londrina, sábado. O Mucuri veio emprestado do Londrina. Ele tá fora do jogo? Não, ele pode jogar. Se ele estiver fora do jogo, foi por conta do jogo de hoje, que ele teve um incômodo também na posterior, e a substituição foi por conta disso. Eu não sei se ele reúne condições para o jogo. Mucuri, Pochettino e o próprio Luiz Fernando. Então, E por o próprio empréstimo não tem nada a Militello. ver. Não, ele por pode jogar. empréstimo não, ele, em contratual ele tem condições de jogar. Se ele reunir condições físicas, ele joga. Esquecer esse jogo de outra quarta-feira contra o Sport. Vamos por etapa, porque eu creio que o jogo de sábado é muito importante para o time se reabilitar na Série B, que é o objetivo maior. Hoje eu considero que você colocou o time 100% titular. Hoje foi de 1 do goleiro ao ponta esquerda, todos titulares. É um time que você quer sempre repetir? Se de todos tiver condições, é o que você vai repetir diante do Londrina? Uma equipe que está na zona de rebaixamento, mas vem de uma goleada em cima da Ponte Preta. Olha, quanto mais oportunidade a gente tiver de ir repetindo a formação para que eles... O Maito tá fora, assim, de repetir a formação, que eles tenham mais padrões, mais conjunto, já que a gente não consegue treinar esses padrões, às vezes eles são dados no jogo, né? Então, quanto menos a gente mexer nesse momento, eu considero que o que nós colocamos em campo hoje é aquilo que a gente tinha de melhor para o jogo de hoje, né? Claro que a gente ainda tem boas opções ali de alternativas de rodar um pouco o nosso elenco, mas eu não consigo te falar se eu consigo repetir essa formação pro Londrina por conta desses... De cara aí são 5 problemas contando com o Mailton que tá fora, né? São 4 jogadores que fisicamente estão no limite com algum desconforto, vamos avaliar melhor amanhã, mais o Mailton, então são 5. Então com certeza vai ser um time que a gente vai precisar modificar um pouquinho. E hoje a gente optou em colocar aquilo que a gente tinha de melhor, pensando em chegar às finais da Copa do Nordeste, né? Então a gente ainda segue vivo. Eu fiquei muito esperançoso em 2 situações no jogo. O gol que nós fizemos e o terceiro que eles deixaram de fazer. Eu acho que isso deixou tudo em aberto para o jogo da Ilha do Retiro. Essa aspas de Carpini é muito correta. E por isso que eu não vim aqui tão animado ontem na live do pós-jogo, tão empolgado, porque, porra, teve tudo, velho, pra criar 2 gols de gordura ali e fazer um jogo na Ilha do Retiro muito mais tranquilo, sem muito perrengue, né? Mas não, o Sport gosta de se complicar, gosta de trazer dificuldade pra si mesmo, gosta de criar sarna pra se coçar. É bizarro, pô. É bizarro e sim. Se eu fosse Carpini, o grupo de jogadores, a torcida do Fortaleza, eu ia me apegar a esses elementos mesmo. Tipo, como que diz assim, meu irmão, esses caras tiveram a chance de eliminar a gente aqui hoje. A gente só não caiu hoje porque os caras perderam um gol feito. E porque a gente salvou uma bola em cima da linha e porque a gente conseguiu achar um gol ali meio que no bambo, né? Com falhas da defesa do Sport no lance. Mas tem mérito de Wellington também na jogada, tem o mérito de Luiz Fernando e muito de mérito da zaga do Sport naquele lance e das laterais também. Então, sobre esse ponto aí, Carpini tá certo. Sobre esse ponto, no caso, né? Professor, aqui, Leandro Pacatuba em Foco. Professor,
há jogos atrás o Fortaleza vinha sendo criticado pela torcida, mas fazia um resultado, errava pouco e tinha um resultado. Hoje o resultado não veio. E algumas coisas ali deu pra gente notar, erros pontuais, erros de escolha de decisão dentro de campo, erro de passe, erro de decisão, como disse, quase resultou esse terceiro gol que poderia prejudicar muito o Fortaleza na próxima partida. E como a gente tem uma dificuldade um pouco maior de saber das informações direto do clube, isso é normal, eu preciso saber, eu acho que a torcida também precisa saber o que você atribui esse baixo rendimento hoje do Fortaleza. Eu sei que no final foi pra cima, você colocou o time pra cima, mas se você atribui a esse fator que você já trouxe sobre a conta vai chegar, ou se realmente esses erros foram sentidos por você ou pela equipe por conta do clássico, se o clássico afetou a equipe psicologicamente, a derrota de mais um clássico, ou se realmente foi um jogo atípico que o Fortaleza dificilmente erra como estava errando hoje. Queria saber da sua análise sobre esses erros pontuais, porque a partida melhorou ali depois que você fez algumas mudanças, né? Se não fosse aquele gol tão rápido no segundo tempo, poderia ser uma vitória por Fortaleza. Sim. É bom deixar bem claro que essa pergunta foi boa, porque passa a impressão que o Fortaleza jogou muito mais do que o Sport, né? Não foi isso, tá? O Fortaleza não jogou muito mais do que o Sport, não. O Fortaleza, ele meio que amassa o Sport nos últimos 20 minutos da partida. Cria muito, assim, pressiona muito, empilha cruzamentos, empilha finalizações, empilha chegadas. Agora, chances claras criadas, jogadas de envolvimento o tempo todo. Isso não aconteceu em momento algum, tá? Em momento algum, é bom deixar bem claro, o Fortaleza jogou mal de novo e mereceu perder, poderia ser até demais. Sim. Eu acho que isso são alguns pontos que você citou, que todos têm a sua relevância para o jogo de hoje, para essa tomada de decisão, para essa efetividade, para a gente ser um pouco mais assertivo e mais eficiente. Mas, para mim, ainda o ponto principal é você não conseguir treinar. Você define padrões, comportamentos, com bola, sem bola, movimentos dentro do jogo, né? Quem ataca o espaço, quem dá profundidade, quem roda por trás. Então, são situações que você não consegue treinar 2 meses. Então, natural que isso vai se perdendo, né? Se você deixar de todo dia trabalhar um pouquinho de finalização, daqui a pouco você vai se perdendo. Então, a repetição ela é importante, a repetição individual e coletiva. E aí, algumas coisas elas precisam ser treinadas sempre. Infelizmente, a gente não tem conseguido. Eu acho que isso também tem sido um dificultador para alguns erros que temos cometido, que nos tem custado aí as derrotas recentes, né, do final de semana e essa. Mas sigo confiando, como eu sempre confiei, acreditando muito no potencial desses atletas, que eu sei que eles estão entregando tudo, eles estão no limite físico, assim, e terminar o jogo pressionando, tentando gol de empate. Eu vi hoje a entrega do Pierre, do Brites, o Rodriguinho quando entra, o Militello com dor, se sacrificando e tentando, o Hélio entrando bem. Então tem muita coisa boa aí que a gente precisa enaltecer. E agora, o bom do futebol é isso, né? A verdade dura 90 minutos. Hoje é uma verdade, uma derrota, sábado nós já temos outra, e a gente pode dar uma resposta já positiva e voltar, como eu disse, nas primeiras posições do nosso objetivo maior, que é o brasileiro. Vamos para a última. Boa noite, Thiago Carpini, Paulo Jefferson aqui do Expresso Tricolor. Fortaleza está indo para o seu 4º jogo sem vitória, vem de uma derrota no Clássico, e hoje a gente perdeu um tabu de 46 anos em Fortaleza, que a gente não perdia para o Sport. O mental pode estar pesando com os jogadores, na comissão técnica, se sim, como trabalhar isso com os atletas, visando a reabilitação na Série B e também, se Deus quiser, a classificação lá em Recife. Olha, eu acho que, como eu falei anteriormente, claro que as derrotas elas são ruins, né? A gente quer logo dar uma resposta e voltar a vencer. Os atletas querem dar uma resposta para o nosso torcedor, para eles mesmos, mas eu atribuo mais do que a questão mental, porque eles são atletas de alta performance, acostumados. Futebol é dessa maneira, esses resultados, empate, derrota e vitória, a gente não vai vencer sempre, mas eu ainda atribuo a questão física, né? Esses últimos 4 jogos que você mencionou, foi um jogo onde foi um empate muito desgastante em Florianópolis, com uma viagem bem complicada, que a gente já saía de um jogo difícil em Aracaju, que também era um jogo decisivo. A gente sai dos 35 graus, vai para os 10 de Santa Catarina, faz um jogo muito difícil lá, traz um ponto, volta para essa logística que é Fortaleza, que é difícil, veio de Florianópolis para cá. Na terça-feira estamos de novo no aeroporto para ir para Maceió para jogar a Copa do Brasil, outro jogo decisivo que valia muito financeiramente, valia muito desportivamente para o clube, e o objetivo foi alcançado com esse empate que você mencionou. Então foi um empate com sabor de vitória, que nos deu a classificação, e aí a gente vem para um jogo do Clássico com toda essa bagagem, todo esse lastro. Então, mais do que essa questão anímica, porque eles são atletas acostumados com momentos bons, momentos ruins, é o desgaste físico, é o desgaste mental que eu vejo dos atletas, é a quantidade de jogos decisivos importantes que a gente vem fazendo nas últimas semanas, mas é o nosso trabalho. A gente precisa encontrar de novo o caminho das vitórias e entregar o resultado para nós e para o nosso torcedor, e espero que essa resposta já seja no sábado contra o Londrina. Bom, tá aí a coletiva de Carpini, tá? Ficou mais voltado um pouquinho pro Sport lá no início, né? Que ele falou que não teve muito mérito do Sport, foi muito demérito da zaga do Fortaleza. E que ele falou que o Fortaleza chegou 22 vezes contra 6 do Sport. Tá bom, Carpini, sim. Com certeza, se o Fortaleza tivesse 5% de aproveitamento nos lances ontem, seria 5-0 pro Fortaleza, com certeza. Aquele abraço, tamo de volta aí mais tarde em vídeo. Tamo junto, valeu gente. Se inscrevam aqui no canal, deixem um like também pra fortalecer. Aquele abraço.